Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Saudade. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com os nossos formandos ou quase formandos do curso de licenciatura em Química do IFSC Campus São José. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o ENAD 2021, que todos vocês foram selecionados para participar. Selecionados por quê, né? Porque vocês já têm 80% ou mais do curso concluído, e nós estamos no ano de realização do ENAD do curso de licenciatura em Química. Então, por esse motivo, a gente está aqui hoje. A princípio, a gente não sabia se teria realização do ENAD esse ano ou não. Por quê? A previsão do ENAD, do curso de licenciatura em Química, era que ele fosse realizado ano passado. Mas, em função da pandemia da Covid-19, acabou que não teve a realização do ENAD. Eu, particularmente, achava que não teria esse ano também. Mas daí nós tivemos a informação, agora no mês de julho, de que saiu o edital do ENAD e que seriam contemplados os cursos de licenciatura em Química. Então, essas foram as informações que nós tivemos ali no meio do ano. E pensando nisso, e quais, diante das implicações do ENAD para o curso, para todo o processo formativo de vocês, nós pensamos em organizar um grupo formado por servidores do IFSC, para estar junto com vocês acompanhando esse processo. Claro que o resultado do ENAD, as questões que caem no ENAD, que são avaliadas, elas são correspondentes a todo o processo de vocês no decorrer da licenciatura. Mas nós sabemos também que tem algumas questões específicas de cada prova e da forma como essa prova é realizada, que influencia também tanto no conceito final que vocês vão obter na prova, e até a questão de segurança, de vocês se sentirem mais prontos para realizar essa forma de avaliação. Por isso, nós organizamos um grupo de professores e servidores do IFSC para estar participando com vocês nesse momento. Esse grupo, ele é formado por mim, que no momento estou na coordenação de curso, pela professora Franciane, pela Fernanda, pedagoga do campus, relacionada à licenciatura, pela professora Graziella, pelo professor Humberto, pelo professor Bechara, pelo professor Manuel, pela professora Vânia e pela professora Luciana. Então, é um corpo grande de servidores, mas por que todas essas pessoas relacionadas e, nesse momento, com relação ao ENAD? Porque nós tentamos contemplar as diferentes áreas da prova e de questões relacionadas à prova, assim como questões mais técnicas e de acompanhamento mesmo do processo que vocês vão passar até a realização da prova, que vai ser ali no dia 14 de novembro. Dentro desse grupo, primeiro nós pensamos num grupo de servidores e depois nós pensamos em algumas ações que depois a gente vai estabelecer um pouquinho e conversar mais com vocês. Nós pensamos em organizar encontros semanais. Nesses encontros semanais, trabalhar com vocês a resolução de algumas questões das provas dos ENADs, dos cursos de licenciatura em Química que já tiveram. Então, a nossa ideia é estar lançando hoje, no final do encontro, algumas questões de desafio, digamos assim, para vocês terem familiaridade com a prova, tentarem resolver, e depois nós resolvermos essas questões junto com vocês, aqui no próximo encontro que nós teremos. Então, a gente pensou nessa forma de organização, além de todo o encaminhamento e orientação também que vocês precisarem ao longo do processo. Os encontros, eles vão ser realizados, então, toda semana, naquele cronograma que eu já coloquei ali no grupo de vocês, no grupo de WhatsApp. A nossa previsão é que eles tenham duração de 1 hora, que seja das 8h30 às 9h30, e daí, em todo encontro, terão questões específicas de alguma das provas que já foram realizadas no ENAD que a gente selecionar. Daí a gente avisa para vocês, claro, com antecedência, quais serão essas questões. E a ideia é a gente estar conhecendo a prova mesmo, se familiarizando com ela, vendo como são organizadas as questões, considerando que tem questões discursivas, tem questões objetivas, então como elas se caracterizam, para que vocês possam ir mais tranquilos realizar a prova. Não sei se
para vocês está ok. Assim, a gente vai explicando e vai conversando ao longo do processo. Se alguém também tiver alguma sugestão de alguma forma de ação que, de repente, acha que a gente possa fazer que contribua com vocês, também a gente está à disposição e aceitando sugestões. Porque o nosso objetivo é realmente que vocês se sintam próximos nesse processo, né? Que sintam que tem o apoio da instituição para realizar a prova. Essa é a nossa proposta geral. Nós trouxemos aqui nessa apresentação de hoje, a princípio, algumas questões gerais sobre o ENAD 2021, até uma apresentação que a gente adaptou da apresentação do Procurador Educacional do IFSC. Tem um link da Procuradoria Educacional, que eu vou encaminhar ali no grupo também, que tem um vídeo do procurador até apresentando, trazendo mais detalhes sobre essa apresentação que a gente vai trazer hoje. E tem várias informações sobre as provas. A maioria a gente já vai contemplar, como as provas anteriores, questões específicas da licenciatura em Química, mas quem também quiser ter informações mais gerais sobre o ENAD, no site da Procuradoria Educacional do IFSC, que eu vou encaminhar ali no grupo para vocês, tem mais informações. Tá? Então, vamos começar a conversar um pouquinho. A ideia é uma conversa, então, assim, se eu for falando, vocês tiverem dúvidas, vocês tiverem algum questionamento, por favor, só levantar a mãozinha, podem me interromper à vontade, e a ideia é a gente conversar mesmo, não seria uma palestra, mas seria uma troca, né, de experiência. Pode passar, Fran, por favor. Então, o que é o ENAD? É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Essa prova é anual, realizada todos os anos, e visa avaliar os cursos de ensino superior do Brasil. Ela é anual, mas tem 3 grupos. Os cursos são divididos em 3 grupos. Então, e desses 3 grupos, uma é realizada uma vez por ano. No caso do curso de licenciatura em Química, a última prova que foi realizada foi há 3 anos atrás. Na verdade, 4, né? Porque ela era para ter sido realizada em 2020. Então, ela foi feita em 2017, onde a gente teve a avaliação, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi a avaliação do nosso curso de licenciatura em Química do IFSC Campus São José, que, na verdade, naquela época não era licenciatura em Química, era finalização do curso de Ciências da Natureza com habilitação em Química. Então, o objetivo do ENAD é justamente fazer essa avaliação dos cursos de ensino superior do Brasil. Antes do ENAD, a gente tinha uma espécie de provão que foi muito criticado por todos os teóricos relacionados à avaliação, porque a ideia do provão era fazer uma questão bem coercitiva mesmo, de essa avaliação, se você foi avaliado negativamente, então a instituição vai ser penalizada, terão questões relacionadas a isso. Em função das críticas, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAIS, ele foi reformulado e foi organizado com uma proposta de que a ideia é a busca pelo aprimoramento dos cursos, né? E fazer uma avaliação de uma forma mais geral. A Fernanda fez o provão, eu não cheguei, na minha época não teve, eu passei do provão. Eu fiz na psicologia o provão. Porque na tua época da pedagogia também não teve. Não, a gente foi junto, mas foi na psicologia. E daí foi muito criticado esse provão, e a ideia hoje é uma formação, é um entendimento mais plural do curso. Por isso, quando vocês preenchem, a gente viu que vários já preencheram o questionário do estudante, eles buscam fazer uma avaliação global do próprio curso, entender questões socioeconômicas também de vocês, até para depois estar pensando como esse resultado da avaliação se reflete também na realidade do próprio curso. Então, a ideia desse ENAD, que ele é feito hoje a partir dos sinais, é essa avaliação mais ampla. Pode passar, Fran. A Leila, segunda vez, já é experiente no ENAD, então tá tranquilo, Leila. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS, então, ele é formado por 3 partes, nessa perspectiva de uma avaliação mais global que eu comentei. A avaliação das instituições, então, é feito primeiro uma avaliação do IFSC como um todo, uma avaliação do curso e uma avaliação de desempenho dos estudantes. A avaliação do curso,
Nós temos apenas uma, está atrasada a nossa avaliação do curso de licenciatura em Química, e a nossa avaliação ela foi feita lá no início do curso de Ciências da Natureza com habilitação em Química. Como trocou a habilitação, eu não sei o que aconteceu ali, que acabou gerando uma confusão, e a gente não teve mais uma avaliação, até estamos querendo uma avaliação do curso, porque acreditamos que passamos por um grande processo de reformulação e reestruturação, né? E que nós teríamos uma nota diferente da que a gente tem hoje, com uma nova avaliação do curso como um todo. E é formado também pela avaliação de desempenho dos estudantes, que é o ENAD, que vocês vão participar. Pode passar, Fran. Então, a legislação do ENAD, ali tem depois o link, a gente manda para vocês conseguem entrar na Lei de Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e no edital, que é muito importante que vocês leiam, o edital do ENAD 2021. Então, é importante, esse link que eu vou mandar da Procuradoria Educacional também, tem ali o edital do ENAD. É importante que vocês façam a leitura do início ao fim. Se tiverem dúvidas, também entrem em contato conosco, que a gente auxilia na orientação. Tem várias questões, como documentação, questões que podem invalidar a participação de vocês na prova, que é importante estar ciente e ter isso bem claro, para quando for realizar a prova, não ter nenhum inconveniente nesse sentido. Pode passar, Fran, por favor. O ENAD é obrigatório? Sim. Então, todos que foram contemplados com 80% do curso nesse momento de realização, obrigatoriamente precisam realizar o ENAD. Tá, e se porventura a ALIDSEC não vai fazer o ENAD porque não vai? O que acontece? Sem alguma justificativa, quais são as justificativas válidas? São aquelas que estão lá no edital. Então, por isso é importante a leitura desse edital. A ALI passa a ser considerada irregular junto ao ENAD. Logo, não vai poder colar grau. Formatura que estava ali, quase... fica sem a possibilidade de colar grau. E quando que vai deixar de ser irregular com relação ao ENAD? Quando tiver um novo processo de avaliação. Então, é uma questão bem complicada e é importante estar ciente sobre todo o processo para que isso não aconteça de forma alguma, né? Pode passar, Fran. Tem o ENAD do ingressante também. O que seria o ENAD do ingressante? Que daí não é diretamente relacionado com vocês. A gente, da coordenação, fez todo o cadastro dos estudantes também que ingressaram na primeira fase e eles estão lá registrados no ENAD. Só que eles não farão a prova e não responderão o questionário. É mais para questão de registro mesmo. Pode passar, Fran. O aluno ingressante, então, é aquele que entrou agora, né, que esteja no curso, iniciado o curso em 2021, que tenha de 0 a 25% da carga horária integralizada. E o aluno concluinte habilitado, que é no caso de vocês, é aquele que tem expectativa de integralização do curso até julho de 2022, ou que tenha 80% ou mais da carga horária mínima cumprida, e não tenha colado grau até o dia 29 de agosto. Então, por isso que vocês se enquadraram nesse grupo dentro do nosso curso. Integralização do curso, ali que ele coloca 100% da carga horária do curso efetivada. Aqui é um comentário que o estudante que ele tiver vinculado ao curso, mesmo estando com matrícula trancada ou estando afastado, ele é considerado habilitado e deverá ser inscrito no ENAD, mas também não é o caso de vocês. Quem está dispensado da inscrição do ENAD, então? Alunos sem vínculo com o IFSC. Então, quem trancou a matrícula e tem mais de 80% não está dispensado. Agora, quem cancelou a matrícula e não faz mais parte do curso, daí esse sim não tem mais relação e ele fica fora, né? E estudantes de curso que não fazem parte dos cursos listados agora nesse período de participação do ENAD. Um estudante habilitado, ele deve ser inscrito pela IES
para sua participação no exame, independente da participação em edições anteriores. Então, se ele está habilitado, ele deve ser inscrito. Uma dúvida que a gente teve, algumas pessoas, como a Leila, já fez no curso dela anterior, mesmo assim tem que fazer? Sim, porque não invalida, é outro curso, é outro processo, é outro momento. Pode passar, Fran. Então, como é que é esse processo? Começou lá com o INEP lançando o edital, esse que a gente está pedindo para vocês lerem com bastante atenção. Depois, com a parte da coordenação do curso, o coordenador fez a inscrição dos alunos, de todos vocês ali no sistema, e depois passa para a parte dos estudantes. Vocês fazem o cadastro, solicitam atendimentos, se for necessário, né? Algum atendimento especializado para a realização da prova, preenchem o questionário e fazem a prova. Duas questões importantes. O preenchimento do questionário é obrigatório, assim como a realização da prova. Se vocês não preencherem o questionário e forem fazer a prova, não é possível. Vocês já estarão naquela situação de irregularidade com relação ao ENAD. Então, não esqueçam. O questionário ele vai ficar aberto até um dia antes da prova, mas não deixem para fazer um dia antes da prova. Quanto antes vocês fizeram, a gente já viu que vários de vocês fizeram. Aproveitem esse tempo para fazer com atenção, com calma. Então, assim que possível, já preencham esse questionário e às vezes dá uns bugzinhos ali no sistema, né? Eu vi que a Leila tentou várias vezes, o Bruno também, e deu problema no sistema. Então, quanto antes vocês entrarem, melhor. Eu vi que tem vários comentários aqui no chat, depois eu já retomo eles também. Pode passar, Fran. Então, aqui, novamente, só para reafirmar que a prova e o questionário do concluinte são obrigatórios, e tem o questionário também, depois, do coordenador de curso, que eles cruzam as informações que vocês colocam, as informações do coordenador, para ter essa visão geral do curso. O que é a responsabilidade dos estudantes? Cadastro dos estudantes concluintes, né? Vocês irem lá e fazerem o cadastro, a solicitação de atendimento especializado, quando for o caso, o preenchimento do questionário, a solicitação de atendimento por nome social, quando for o caso, solicitação de dispensa da prova por iniciativa do estudante. Então eu posso pedir dispensa, estou liberada do ENAD? Só pode pedir dispensa dentro dos casos previstos no edital, como, por exemplo, sei lá, se tem alguma doença, algo desse tipo que está previsto lá no edital como possibilidade de dispensa. Interposição de recurso diante das solicitações de dispensa. Daí vocês fazem a solicitação, a coordenação do curso avalia, a coordenação do curso pode deferir ou não, e vocês podem entrar com recurso também com relação a esse deferimento, ou indeferimento. Pode passar, Fran. Prazos do edital. Então, só para a gente ter ciência. Solicitação de atendimento especializado para tratamento de nome social, acredito que não inclui nenhum dos nossos formandos, mas está ali o prazo de 30 de agosto a 3 de setembro. Resultado da solicitação de atendimento especializado, daí ali o resultado sai no dia 10 de setembro, ou tratamento pelo nome social, recurso de solicitação de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, de 13 a 17 de setembro, solicitação de recurso quanto a essas questões, 24 de setembro. E o principal, no caso de vocês, preenchimento do questionário do estudante, de 30 a 13 de novembro de 2021. Mas, frisando, não deixem para o dia 13, um dia antes da prova, que é o dia que vocês devem estar lá de boa, descansados, relaxados, dormindo bem, para acordar no outro dia preparado para a realização do ENAD. Pode passar, Fran. Quando é a prova do ENAD? 14 de novembro de 2021. Anotem na agenda, botem no celular o lembrete, para não esquecer a data da prova. A forma como eles organizam o ENAD é quase como se a gente estivesse indo fazer uma prova de vestibular ou uma prova de concurso, tendo todos os mesmos critérios, assim. Assim foi minhas mini férias. Tá, só volta ali um pouquinho, Fran, rapidinho, sobre a prova. Então, a abertura dos portões lá do campus,
às 12 horas. Fechamento dos portões, 13 horas. Então, é importante vocês saírem com pelo menos 1 hora de antecedência da abertura dos portões para chegar lá tranquilo, sem ficar na correria e tudo certo. Início da prova, 1h30. E término da prova, o maior período de tempo, 17h30. Então, o período de realização da prova é de 4 horas, tá? No máximo. E o tempo mínimo de realização da prova que vocês podem ficar é 1 hora. Para poder a primeira pessoa sair da prova, né? Pode passar, Fran. Como é a prova do ENAD? A prova, a gente vai trazer mais detalhes, o professor Bechara vai apresentar para vocês específicos sobre as provas, mas de maneira geral, a prova ela é formada por um componente de formação geral, comum a todas as áreas, e por um componente específico, daí no caso da área de licenciatura em Química. E tem duração de 4 horas. Pode passar, Fran. Então, o cadastro do aluno. Vocês vão entrar ali no site, né? Que muitos já entraram, do ENAD. Vocês vão precisar do CPF, e-mail e telefone. E vocês têm do dia 19 de julho até o dia 13 de novembro para realizar. Mas, de novo, frisando, não deixem até o dia 13 de novembro, façam o quanto antes. Pode passar, Fran. A gente tem uma forma de verificar ali, depois também quem já preencheu os questionários, está tudo ok, a gente dá o feedback para vocês, tá? A gente consegue acessar essas informações. Então, atenção, leiam o edital e no edital prestem atenção no item 15, 16 e 17, que é a identificação do estudante. Então, qual documento é válido para identificar vocês, que tem que ser um documento com foto, eles vão fazer aquele cara crachá lá na hora da entrada. Quais são as obrigações do estudante e o que porventura pode eliminar vocês na hora da prova, por exemplo, utilização de eletrônico, algum material de consulta, algo nesse sentido. Então é importante vocês estarem cientes sobre essas questões. Alerta quanto aos procedimentos da COVID. Como vai ser feito? Vocês estarão de máscara obrigatoriamente, vai ser feito toda aquela questão de espaçamento na sala, para que não tenha muita proximidade. Eles estão fazendo as medidas ali, eu não sei exatamente qual mas de acordo com a legislação. Na hora que vocês forem entrar na sala, vai ser preciso tirar a máscara só para identificação ali, né, sem tocar na parte da frente, para identificação, e na sequência colocar a máscara. É necessário também fazer a higienização das mãos com álcool antes de entrar na sala. O estudante não vai poder permanecer no local de prova se não tiver com as máscaras e com o documento válido. Pode passar, Fran. Então, algumas dicas básicas de provas. Uma boa noite de sono. Leve seu cartão de confirmação da inscrição. Leve a sua garrafa de água. Leve a barra de cereal ou uma fruta para comer durante a prova, que 4 horas é um tempo grande, vocês vão chegar lá, abrem o portão a partir do meio-dia, então é um horário complicado, né, que normalmente dá fome. Levem uma frutinha, levem uma barra de cereal, algo para comer ali. Paula. Oi. A garrafa d'água tem que seguir aquele padrão Enem, padrão UFSC, que tem que ser aquela garrafa transparente, sem rótulo e tal? Não sei, não lembro dessa questão no edital, mas eu vou conferir e aviso vocês, Bruno. Por via das dúvidas, leva sim. Já viu o lance da caneta junto também? Se tem que ser a Bic clássica aí. Tá, mas de qualquer forma está especificado ali naqueles itens 14, 15 e 16, mas a gente confere. Mas por causa do Covid e tal, vai poder levar coisa para comer, tirar máscara na sala e coisa lá, né? Então, eu não sei como vai ser feito, se de repente vai um fiscal com vocês fora da sala e vocês podem comer, não sei especificamente como vai ser feito. Se alguém de vocês aqui comer atrás de mim, eu já vou reclamar, hein? Ou vou ir de capacete. Então, leiam com atenção o enunciado das provas. Ao final, revisem as questões, vejam se está tudo certo ali no preenchimento do gabarito, se de repente não teve nenhum equívoco na hora de colocar as questões.
Preenche o gabarito com calma, atenção nas questões discursivas também, para evitar rasuras. Pode passar, Fran. Então, agora uma questão mais nossa relacionada ao curso. O nosso último conceito do ENAD foi em 2017, nós tiramos o conceito 2. O conceito do ENAD vai de 1 a 5. Então, o nosso conceito foi muito baixo em 2017. Claro que tem fatores que relacionam e que a gente pode justificar também esse conceito. Como? Em 2017, nós estávamos com o curso de licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química, e a prova foi feita para licenciatura em Química. Então, aqueles estudantes que realizaram a prova, eles não foram avaliados dentro da própria habilitação em que eles teriam feito, que eles tinham tanto a formação em Ciências quanto em Química, então é uma outra perspectiva, um outro aprofundamento até na questão da Química. Eram alunos que já estavam ali no final do curso, mas há bastante tempo do curso, eram os últimos estudantes a se formarem no curso de licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química. Então, tem algumas questões que podem nos ajudar a justificar esse conceito, mas é um conceito que, pro curso, ele é muito baixo. Tanto é que, não sei se vocês recordam, que teve um ano, antes dessa edição, na edição anterior da residência pedagógica e do PIBID, que a gente acabou ficando sem a oferta da residência pedagógica e do PIBID, sem a oferta de bolsa. O que foi justificado em algum momento para nós foi que, como a gente estava com o conceito 2, esse conceito 2 nos impossibilitaria de ter essas bolsas de iniciação à docência. Então, só vejam o quão esse conceito do ENAD, ele interfere na própria organização e desenvolvimento do curso. A gente, hoje, tem ENAD, tem residência pedagógica, não entendi muito bem o que aconteceu ali, mas porque eles avaliaram também o conceito do curso, que no conceito do curso, a gente está com o conceito 3, que também não é muito bom e que foi feito lá no início, mas que já oportuniza também a participação nesses programas. Então, sobre essa questão do ENAD, o Bechara agora vai trazer detalhadamente para vocês a questão das provas, como que o curso de licenciatura em Química, que daí no caso era Ciências da Natureza, foi avaliado, como que a gente se saiu também dentro de cada questão da prova, mais relacionada a questões químicas, ao ensino de química, a físico-química, ele vai trazer essas questões para a gente pensar um pouquinho na organização da prova. Tá bom? Então, vou passar para o Bechara. Não, antes de passar para o Bechara, não sei se a Fê quer falar um pouquinho, que a gente tinha combinado que era a Fernanda, depois o Bechara. Eu troquei. Eu tava fuçando o edital ali, ver se eu conseguia pegar algumas das informações ali que eu fui acompanhando aqui o chat. Então, a primeira delas é ali, o William tinha perguntado sobre o cartão, né, de confirmação. Ele tem que ser pego no site ali que vocês fizeram o cadastro de vocês, tá? Não deixa claro no edital em que lugar que tá, mas tá ali no site do INEP, né? E depois eu vou buscando as outras informações enquanto o Bechara fala, né? Na verdade, assim, a minha fala é curtinha e tem a intenção de convidar vocês mesmo, né, para fazer o ENAD com bastante seriedade, com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Acho que a gente pode, né, e teremos vários encontros em algum momento, fazer a crítica, fazer discussões, se deveria, se não deveria ser presencial, se esse modelo é o ideal para avaliar um curso, né, e eu acho que a gente tem pano para manga ali, e vocês como formandos já, né, de um curso de licenciatura, já tem bagagem suficiente para fazer isso, né, mas é algo que é o que temos, né, é o que temos, a gente tem um sistema e a gente precisa se submeter a ele, né, na maior parte das vezes, e é algo que é importante
tanto para o curso quanto para vocês, né? Falando, né, da nossa parte como instituição, né, essa nota, esse número, a Paula, né, falou ali um pouquinho, mas é algo que é importante, né, para validar um trabalho que é feito, né, e é um trabalho que eu acredito realmente, né, por acompanhar a licenciatura e tá ali, né, dentro de que é muito mais do que um conceito 2, né, que esse número 2 aí é muito pouco para falar sobre o curso que a gente tem, né, sobre as relações que a gente tem, sobre a qualidade dos profissionais que a gente está entregando, né, para a sociedade e para a educação brasileira. Então, é muito mais que um 2, né, e também para cada um de vocês individualmente, né, de estar se formando num curso que a gente sabe da qualidade, mas a gente tem que validar isso, né? A gente tem que infelizmente, a gente vive num sistema métrico, né? Que acaba tendo que colocar um número numa série de coisas e infelizmente, a gente também tem que colocar um número no nosso curso, né? E ele não é 2, né? Vocês não estão se formando num curso conceito 2. A gente sabe disso, né? Mas isso precisa aparecer, né, de alguma forma. Então, na verdade, é isso, assim, gente, contem conosco, tá? Acho que esse curso tem muito essa característica, né, de mostrar que tá junto o tempo todo, né, que vocês não estão sozinhos em hora nenhuma e nesse momento também não estão, né? Então, acho que todo esse movimento, né, que está sendo feito, de constituição desse grupo, que é um grupo enorme, né, se a gente for ver, é um grupo grande de trabalho, né, com esse objetivo, com esse fim mesmo, de estar junto com vocês, né, da gente esclarecer todas as dúvidas, de familiarizar vocês mesmo com essa prova, de como ela de como ela se estrutura. Lógico, ninguém tem o poder de adivinhar a questão de prova, né, e eu acho que não é nem esse o objetivo, mas quanto mais conhecimento a gente tiver, né, a respeito daquilo que está por vir, melhor o resultado, né, até porque o conhecimento vocês já têm, né, e precisa dar uma cutucada, relembrar algumas coisas, lógico, né, já se passaram tantos anos, a gente não lembra de tudo, mas, é um pouco isso, né, que trabalho que os docentes vão fazer nessas semanas que virão, né, mas a gente vai estar junto aí, vamos, o que tiver de dúvida, o que tiver de questionamento, né, a gente está à disposição para conversar, para a gente ir atrás, né, ir atrás de respostas que a gente não tem ainda, e que, né, vocês possam fazer essa prova da melhor maneira possível, né, mais segura possível em todos os sentidos, né, primeiro, preparados mesmo, né, de instrumentalizados para isso, também com segurança sanitária, né, que a gente continua em pandemia, né, isso a gente não pode esquecer nunca. Então, era isso. Vou passar a palavra para o Bechara e vou continuar lá na minha fuçação de edital, que acho que a Fran também está na mesma lá, pela carinha dela. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Paula, pelas falas. Gente, eu concordo com tudo que a Paula falou, tudo que a Fernanda também falou agora, essa questão da avaliação. A gente precisa ter seriedade, porque isso tem a ver também com o nosso currículo, com a nossa história. Eu até costumo a pensar que a prova do ENAD é como se fosse uma prévia, um esquenta de um futuro concurso público que vocês poderão prestar. Além da nota que você vai conseguir no ENAD, contribuir para a avaliação do curso, avaliação do IFSC, vira o teu histórico, faz parte da tua história, tá? Então, a seriedade na prova é algo muito relevante mesmo. Bom, eu também fiz uma leitura do edital e eu lembro de algumas coisas que até comentaram no chat. Alguém falou sobre lanche, sobre água, isso está especificado, tem que ler com calma, não lembro agora.
chamou a atenção um detalhe da caneta, que eu vou comentar aqui, mas é muito importante fazer a leitura completa do edital, né? Lembrando que sempre um bom jogador é aquele que conhece as regras do jogo, e o edital tem todas as regras. E por falar em edital, uma das coisas que se fala no edital são os instrumentos de avaliação, né? Às vezes a gente fica imaginando, nossa, eu vou me formar esse ano, eu estou no sufoco, só eu que vou ser avaliado e tal, e fica essa pressão em cima de mim, e não é bem isso. Haverá a prova para avaliar os conteúdos programáticos que estão previstos nas diretrizes curriculares nacionais e também as competências que os estudantes desenvolveram em relação a temas exteriores mesmo do curso, e também ligados à profissão, como a realidade brasileira e mundial e outras áreas do conhecimento. Mas também haverá avaliação do estudante, o questionário, a percepção de prova, questionário que também vai ser respondido pelo coordenador do curso. Então, é um processo que vocês não estão sós, nem nesse momento, agora pré-prova, e nem no dia da prova, nem no dia da avaliação. Haverá uma avaliação de todo mundo aí, tá, gente? Inclusive da Paula, do coordenador do curso. A Paula também tem um processo de avaliação no questionário que ela vai ter que responder. Fran, você pode avançar, por favor, querido? Uma das coisas que a gente vai ter que responder, que fica no final da prova, uma das últimas páginas, é o chamado questionário de percepção da prova. São 9 perguntas, que são essas perguntas que estão mostradas aí, talvez esteja um pouquinho ilegível, mas vocês vão ter acesso depois. Essas 9 perguntas são as mesmas perguntas desde o ano de 2005. Então, todas as áreas de conhecimento, de todos os grupos, respondem esse mesmo questionário. O que o estudante achou da prova? Tem uma das perguntas aqui, se eu não me engano é a última, quanto tempo você levou para realizar essa prova? Então, é a percepção de vocês ao final da prova, tá legal? Então, são as últimas 9 questões da prova. Avançando, por favor, Fran. A estrutura do exame. Assim, fazendo um retrô, que a Paula já falou um pouquinho, né? A prova, ela vai ter duração de 4 horas. São questões envolvendo formação geral e questões relacionadas ao componente específico. Deixa eu só tirar aqui, que está fazendo um barulhinho aqui, ou o WhatsApp que estava aberto, se eu não me engano. Pronto. Na parte de formação geral, são 10 questões. Essas questões, elas são relacionadas aos princípios dos direitos humanos. Dessas 10 questões, 2 serão discursivas, que vão avaliar aspectos relacionados à clareza, coesão, coerência, estratégias de argumentação, utilização do vocabulário, adequação da norma culta. E tem 8 questões de múltipla escolha relacionadas a situações problema e também estudos de caso. Tudo isso baseado nos princípios dos direitos humanos. O componente específico tem 30 questões, sendo que 3 questões serão discursivas e 27 questões de múltipla escolha. Essas 30 questões vão envolver situações problema e também estudos de caso. Somando, vocês terão 40 questões para serem resolvidas nas 4 horas de prova, além de responder aquelas últimas 9 perguntas sobre a impressão que vocês tiveram da prova. Então, são 10 de formação geral, 30 de formação específica e mais 9 questões sobre a impressão geral da prova. Legal? Aí, os lembretes. Isso aqui está escrito no edital, está copiado na íntegra. Fala o seguinte, o portão vai ser aberto às 12 horas. Então, para entrar, você tem que estar lá às 12 horas, ou a partir das 12 horas. Você tem que apresentar o documento de identidade válido. Esse documento pode ser a carteira de identidade, pode ser a carteira de habilitação, pode ser a carteira profissional, tem um período de emissão da carteira, pode ser até passaporte. Tem uma série de documentos que estão elencados no edital, confirmando que você pode utilizar para se identificar. Documento válido de identificação tem que ter foto. Então, se você tem, por exemplo, um cartãozinho de qualquer coisa,
CPF, ou sei lá, não tem foto, não é um documento válido, tá? E não esqueçam a máscara. Se não tiver identificação e máscara, você não vai conseguir entrar. Os portões serão abertos às 12 horas. Se você chegar um pouquinho antes das 12, legal, você vai esperar. 12 horas em ponto, horário de Brasília, os portões serão abertos. E você precisa entrar no local de prova. A máscara, William, ela pode ser as máscaras que nós usamos na vida cotidiana, essas máscaras de pano, as descartáveis e tal. E você pode até levar uma máscara para trocar no transcorrer da tarde. Mas você precisa estar na porta da sala até as 13 horas. Então, você tem que entrar no local de prova a partir das 12. Mas você tem que estar na porta da sala, identificado, até as 13 horas. Quando vocês entrarem na sala, vocês vão aguardar entre 13 e 13h30, que às 13 horas e 30 minutos é que vai ter o início o exame. Bacana? Então, tem que chegar lá 12 horas que vai abrir o portão, eu posso entrar no local de prova e tenho que, obrigatoriamente, antes das 13 horas, no máximo 13 horas, eu tenho que estar na porta da sala, vou aguardar na sala de 13 às 13h30. Detalhes sobre a caneta. A caneta tem que ser uma caneta esferográfica, de corpo transparente, de material transparente, e tinta preta. Não pode fazer com caneta azul. Tem algumas provas de vestibular, Enem e tal, pode ser caneta preta ou azul. No ENAD é exclusivamente caneta preta, tá legal? Então leve mais de uma caneta de material transparente. Outra responsabilidade do estudante é conferir se no caderno de provas tem seus dados, tem o seu nome, o nome do curso e todas as informações, porque aquele caderno ele vem com cartão resposta identificado personalizado. Cuidado para não te passarem o caderno de outra pessoa. Você tem que obrigatoriamente ficar na sala por pelo menos 1 hora. O candidato só pode sair da sala a partir das 14h30, que é o tempo mínimo necessário para fazer identificação, registro de presença, etc. Você poderia até pegar a prova, sei lá, e resolver em menos de 1 hora, mas você só pode sair depois de 1 hora de permanência. Legal? Tranquilo? Tudo entendido até aqui? Essas são as nossas obrigações enquanto estudantes, enquanto licenciandos. Avançando, por favor, Fran. Olha só, tem uma outra informação aqui. Você tem o compromisso de entregar o cartão resposta, né, quando você sair da sala. Você não pode, sei lá, querer levar o cartão resposta. Não tem como, você tem que entregar. Vai ser um instrumento de correção da prova. E o caderno, muitas vezes a gente, quando faz prova, concurso público, Enem, qualquer coisa, a gente quer olhar a prova, a gente quer levar. Você só pode levar o caderno com as questões se você sair nos últimos 30 minutos. Então, a prova vai terminar às 17h30, salvo aqueles candidatos que pedem tempo adicional, pessoas com deficiência que precisam de um tempo adicional, aí a prova acabará às 18h30. Mas o geral é 17h30. Se você sair a partir de 17 horas, você pode levar o caderno de questões. Antes disso, você não leva o caderno. Depois que você acabar sua prova, assinou, entregou o cartão-resposta, você não pode mais ir ao banheiro do local de aplicação. Você tem que sair, tem que ir embora. Você pode ir no banheiro em casa, mas durante a prova você pode ir ao banheiro acompanhado de um fiscal. Legal. Mas após o término da prova, você não pode mais utilizar os banheiros do local de prova, tá? Fiquem atentos. Tem a questão da máscara. É possível levar mais de uma máscara? Poxa, nem vai poder ver. Tá, tudo bem. Então, é possível levar mais de uma máscara e trocar a máscara durante o período de prova. As máscaras descartáveis, elas são recomendadas para se utilizar por até 2 horas. Se você vai passar 4 horas fazendo prova, é interessante levar uma outra máscara para trocar. E também está escrito no edital que é responsabilidade e obrigação de vocês a higienização das mãos durante a aplicação do exame. Então, eu entendo que a gente vai ter que ter um recurso de levar álcool, frasquinho de álcool, porque no edital vocês vão ler, vocês vão confirmar isso, está escrito lá
que você é obrigado, você tem responsabilidade de higienizar a mão ao longo da aplicação do exame. Avançando, por favor, Fran. Questão da correção da prova, né? A Paula até já chamou a atenção para vocês tomarem cuidado de marcar a alternativa que vocês escolheram no campo correto, evitar a rasura na hora de marcar o cartão resposta. Bacana. Mas lembre-se que tem questões discursivas. Serão 5 questões discursivas. 2 da área geral e 3 da formação específica, 3 de química. Essas questões, elas devem ser respondidas por escrito em até, no máximo, 15 linhas. Se algum candidato escrever mais do que 15 linhas, na hora de corrigir, não será considerada essas linhas excedentes. Então, tem que arrumar a resposta. William, eu vou já falar dos tipos de questões, rapidinho, tá? Mais uns minutinhos. Então, as discursivas têm que ser arrumadas em até 15 linhas. Outro detalhe nas questões discursivas é que se tiver palavras de baixo calão, impropérios, desênios, outras formas propositais que possam levar à anulação, ou qualquer citação desrespeitosa aos princípios dos direitos humanos, a questão será anulada, será desconsiderada, você vai perder essa pontuação. Então, fiquem atentos para isso também. A nota final do ENAD vai ser uma média aritmética ponderada. Como é que vai ser? Peso de 25% para a formação geral e peso de 75% para a formação específica. Então, a nota final não vai ser média aritmética simples, vai ser média aritmética ponderada. Beleza? A Fran, avançando, por favor, querida. Agora, William, eu vou conseguir responder a sua pergunta sobre como é que são as questões, ou logo depois dessa amostra aqui. Aqui nós vamos ver como é que foram os resultados do ENAD 2017, né? Ressalvadas todas as observações que a Fernanda já falou e que a Paula já falou. Avançando aqui. Foram 13 alunos inscritos em licenciatura, era curso de licenciatura em ciências, né? Eram 13 e 12 presentes. Uma pessoa acabou não indo fazer a prova. No próximo slide, tem a nossa nota e tem a escala. Aqui, ó. Nós ficamos com a nota 2, né? Tem engenharia aí também, mas não é o nosso foco. E aqui tem uma tabelinha com as escalas. A nota final, que pode chegar até nota 5, na prova, seria entre 3,95 e 5, daria a nota, o conceito 5. A engenharia ficou com 2 também. Então, nós ficamos, em 2017, com a nota entre 0,95 e 1,94 de uma nota máxima 5. Realmente, a gente teve uma avaliação um pouquinho aquém, mas todas essas considerações que já foram feitas. Nós temos mais alguns dados aqui. A gente vai passar rapidamente nesses dados. Olha lá. Essa aqui é a nota laranja, foi a nota dos concluintes do ENAD 2017, foi a média geral do Brasil. E essa tarjinha azul foi a do curso de licenciatura do IFSC, então ficou um pouco abaixo da média geral do Brasil. No próximo slide, a gente tem a nota só de formação geral. Também ficamos um pouquinho abaixo do conceito médio do Brasil. O próximo slide tem a formação de conhecimentos específicos, na parte de química. Infelizmente, nós também ficamos um pouquinho abaixo da média do Brasil. Tá? Mas a gente vai virar esse jogo nesse cenário. Eu tenho certeza disso. Aqui só tem fera, pessoas incríveis. Vai mudar tudo isso aí. Aí, olha só, nessa pergunta assim, as disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral como cidadão e profissional? Os nossos estudantes, 33,3%, disseram que sim. A média do Brasil, a última coluna, foi 48,7%. Então, a gente ficou um pouquinho abaixo do geralzão do Brasil, né? Isso aqui é a opinião dos estudantes que fizeram a prova, tá? A outra pergunta. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional?
Os nossos estudantes falaram que sim, 33,33%. A média do Brasil foi 46,1%. Próxima pergunta. As metodologias de ensino utilizadas no curso os desafiaram a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas? 50% dos nossos alunos falaram que sim. A média do Brasil foi menor do que a observação dos estudantes do IFSC em 2017. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional? Aqui a gente também ficou acima da média do Brasil, 58,3%. O curso possibilitou aumentar a sua capacidade de reflexão e argumentação? Aqui nós ficamos um pouquinho abaixo. Os nossos estudantes falaram que 41,7% disseram que sim, a média do Brasil, 56%. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade? Aqui a gente está praticamente a mesma coisa que aconteceu no Brasil, 50%, 51,4%. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas para os seus estudos? Os estudantes do IFSC, apenas 16,7% acham que sim. A média do Brasil é mais ou menos o dobro, 32,2%. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para os seus estudos e aprendizagem? Aí nós falamos 33,3%. Sim, a média do Brasil, 42,1%. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas? A média do Brasil, 43%, dos nossos alunos, 25% acham que sim. Gente, essas informações elas são públicas, elas estão disponíveis, qualquer pessoa pode pesquisar e achar na página do INEP. E aí não são todas as perguntas, não são todos os gráficos. Eu coloquei aqueles que eu julguei mais relevantes, tá? Mas vocês podem procurar para ter um raio-x um pouco mais completo da avaliação de 2017. Agora nós vamos partir para aquilo que o William perguntou, os tipos de questões, né? Como é que acontece a elaboração da prova? Até 2008, havia um formato diferente de quantidade de questões. Esse quantitativo, sendo 10 de formação geral e 30 de formação específica, começou no ENAD de Química, licenciatura em Química, em 2011. Então, nós analisamos as 3 últimas provas, 2011, 2014 e 2017. Aqui nós vamos mostrar o quantitativo, tá? Eu acho que vai responder aquela pergunta do William ainda agora. Vamos avançar aqui. Quantitativo de questões do ENAD em 2017. Dos 30 itens, havia uma questão de técnicas de laboratório, uma de química verde, 4 de química orgânica, uma de química inorgânica, 3 de química geral, 2 de química analítica, 6 de físico-química. Observem, 10 questões de ensino de química e 2 questões de bioquímica. Esse é o total do total de 30 questões. Detalhe, como é uma avaliação em larga escala, as questões, as provas, tudo que compõe a avaliação em larga escala é chamada de item. Por isso que vocês vão ver informação de itens, mas é como se fosse sinônimo de questões, tá? Então, são 30 itens, 30 questões. Bora ver 2014. É bem parecido, tá? Também 30 questões, sendo uma de técnicas de laboratório, foram 4 de química orgânica, 2 de química inorgânica, uma de química geral, 3 de química analítica, 5 de físico-química, uma menos, né, de físico-química, aumentou de ensino de química, foram 11, e repetiu 2 de bioquímica. Vamos ver em 2011. 2011, de novo, uma de técnicas de laboratório, já deu para ver que tem uma de técnicas, né? Todo tempo está vindo uma de técnicas. Aí, química orgânica, 6 novamente, inorgânica, 2, química geral, 2, química analítica, 3, físico-química, somente 3 agora, ensino de química, 11, e bioquímica, apenas uma. Então, tem tido aí, dá para ter uma noção dos números do quantitativo das questões. Lembrando que essas questões, elas são tiradas
de um banco nacional de itens. É a mesma forma que se elabora a prova do Enseja, a prova do Enem. Então, não dá para prever a questão que vai ser utilizada, só dá para ter uma noção do quantitativo dela. Tem um outro quadro a seguir, que tem o total das questões objetivas. Foram 3 anos analisados, 81 questões, tem um total de 3 de técnicas de laboratório, apenas uma de química verde. Ao longo desses 3 anos, foram 12 questões de química orgânica, foram 5 de química inorgânica, 5 de química geral, analítica foram 8, físico-química 12, ensino de química foram 29, bioquímica foram 4. Então, o peso maior tem sido na área de ensino de química. E das três questões discursivas de cada ano, tem 9 questões no total, né? Então, foi uma questão discursiva de química orgânica, uma questão discursiva de bioquímica, 2 questões discursivas de química analítica, foram 3 questões discursivas de ensino de química e 2 questões discursivas de físico-química. Legal? Todas essas informações, elas são públicas, elas estão disponíveis, mas, claro, aqui já estão consolidadas para vocês, para ter um referencial, né? E tem, antes de avançar aqui, na verdade já está terminando, depois disso são só as considerações finais, mas tem o Humberto levantou a mão, pois não, Humberto? Não, eu queria só comentar que é o seguinte, essas provas aí anteriores, eles mantêm uma comissão, digamos assim, de 2 professores sempre cativo, né, para tentar manter um padrão na prova. Por isso que as questões acabam meio que sendo esse padrão de repetitivo, entendeu? Eu só queria falar isso para os alunos. E geralmente 2 membros são membros cativos. Então, o que acontece? Para 2021, agora, a banca que vai ser formada são um número X de professores, mas desses X de professores, 2 já participaram de 2017, para tentar manter o padrão da prova anterior, mais ou menos. Legal, ótima informação, Humberto. Então, gente, eu espero que esse panorama geral tenha contribuído para esclarecer um pouquinho a estrutura do exame, mas nós vamos trabalhar o comentário e a resolução de algumas questões ao longo das semanas, dos encontros, e também reforço a necessidade extrema de fazer uma leitura completa do edital, que lá tem informações que vocês precisam ficar atentos, tá? Fiquem bem atentos aos detalhes do edital. Eu passo a palavra agora para a professora Paula, que tem as últimas considerações aí a respeito das datas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o cronograma, depois eu passo para a Paula, né, para encerrar. Desculpa, Fran. Não problema. Então, como a gente comentou, né, a gente vai ter alguns encontros para a gente trabalhar as questões do ENAD, para vocês terem noção de como são as questões. Porque é muito importante vocês chegarem na prova tendo uma noção de como serão as questões, de como que é esse processo de resolução dessa prova, que isso ajuda, né, a manter a tranquilidade no momento, a não ficar tão nervoso. É muito complicado você pegar uma prova que você não conhece. Então, esses encontros são para vocês se familiarizarem, né, com a prova do ENAD. Então, nesses encontros, né, os professores vão trazer algumas questões, vão resolvê-las junto com vocês, vão explicar, né, os conteúdos que estão ali abordados, vão relembrar outros conteúdos ali, outros pontos importantes, para refrescar um pouco a memória, para auxiliar vocês ali no dia da prova. Então, a gente vai ter 4 encontros, né, que vai envolver esse processo de resolução das questões do ENAD. Então, a gente vai ter um encontro no dia 10, na semana que vem, numa sexta-feira. Então, a gente mesclou os dias da semana para facilitar para que todos participem, né? Então, a gente tem um encontro semana que vem. Depois, a gente tem férias, né? A gente retorna lá no dia 7 de outubro com outro encontro. Depois, temos no dia 19 e no dia 3. Esse cronograma já está lá no grupo de vocês, mas a gente vai colocando ele ali para ficar sempre visível, né, para vocês lembrarem essas datas. Os encontros, né, vão ser gravados também para vocês olharem depois com calma e para quem não estiver presente.
E no dia 8 de novembro, né, semana antes da prova ali do ENAD, a gente vai ter mais uma reunião aqui para aqueles informes finais sobre a prova, né, e relembrar algumas questões que ficaram com dúvidas, relembrar vocês do preenchimento do questionário que ainda não tiver preenchido, né, que o prazo é até o dia 13, né, a gente está no dia 8, então essas últimas informações a gente passa para vocês ali no dia 8 do 11, questões já também dos locais de prova, né? Tudo isso para que lá no dia 14 de novembro vocês façam uma boa prova do ENAD e que o nosso conceito melhore, que isso vai ser ótimo para vocês, né, estarem no curso com o conceito do ENAD ainda melhor. E para a próxima semana, então a gente vai, os professores vão resolver, né, algumas questões da prova de 2017. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai trabalhar a prova de 2017, no outro encontro, a prova de 2014, no outro de 2011, e no último encontro ali de resolução, né, provavelmente vai ser mesclado as questões ali. Então, para a semana que vem, para sexta-feira da semana que vem, né, vão ser avaliadas as questões, analisadas, né, as questões discursivas 3 e 4, e as objetivas ali, né, que estão ali, 3, 5, 13, 16, 33 e 35. É interessante que vocês já tentem resolver essas questões, resolvam, né, e tragam dúvidas ou algum ponto que você queria saber mais para essa reunião ali do dia 10 de setembro, para tornar um momento de troca, né, de conhecimentos, para vocês tirarem dúvidas, para não ficar só aquela coisa da resolução ali, da questão em si, né? Mas trabalhar os conteúdos ali envolvidos. Não dá tempo da gente fazer uma revisão de todos os conteúdos, mas dá para a gente ir trabalhando no conteúdos que estão dentro daquelas questões. E isso já, talvez dicas dessas questões, né? Alguma coisa que é trabalhado ali já ajude vocês a trabalharem e resolverem as questões ali da prova do ENAD. Tá? Paula, ou alguém quer comentar? Então, essa proposta de organização que a Fran comentou é uma proposta, né? Não sei se para vocês, o que vocês acharam da ideia, se pode ser assim, seguimos, se alguém tem alguma sugestão, alguma indicação. A nossa ideia é, a cada encontro que a gente tiver, a gente lança questões de desafio, que serão as questões que vão ser discutidas no encontro seguinte. E daí, como a Fran comentou, a proposta é a gente ir mesclando as provas para a gente ter essa visão geral. Sim, Ali. A gente vai colocar o cronograma de questões no grupo de WhatsApp para vocês já irem resolvendo essas questões que a gente selecionou previamente. O William está pedindo 30 minutos antes, começar às 8, William? Todos que estão aqui presentes teriam disponibilidade se o encontro, em vez de 8h30, fosse às 8? Eu posso. Ali sim, Thaís sim. Paula, só teria que ver com os professores, né, que responsáveis se também é possível, né, se não vai chocar com algum horário de aula. Sim, eu vi que a Leila botou que ela tem aulas até as 8h15, né, na sexta. Então, de repente, às 8h15... Entendi. Para a Gabriele já é mais complicado. Tá, beleza. Eu acho que 8h30 todos têm disponibilidade, né? Então fica mais fácil. Eu acho que a gente mantém as 8h30 e o que fica bom para todo mundo. E essa forma de organização, essa nossa proposta de trabalhando com vocês na resolução das provas, a nossa ideia é assim, cada prova que a gente vai pegar para discutir, a gente primeiro vai fazer uma fala geral sobre a prova, a gente vai fazer uma análise dessa prova, como ela foi organizada e tal, e depois cada professor de suas áreas específicas analisarão as questões que ficaram como questão desafio, até para a gente ir conversando sobre essa proposta, essa forma de organização das provas. Foi o que a gente pensou
que poderia ser mais adequado até para vocês já começarem a ter esse contato com as provas, com a forma de organização, nesse momento, irem relembrando as questões que foram trabalhadas no decorrer da licenciatura, né? Outra questão importante também é que nós analisamos as provas do ENAD a partir do nosso próprio PPP, e o que cai nas provas do ENAD está contemplado nas emendas dos nossos componentes curriculares. Então, claro, o nosso curso ele é organizado a partir das diretrizes curriculares nacionais, então, mas assim, está previsto ali. Em algum momento do curso vocês já viram, de repente, algumas questões só precisam ser relembradas, né, em função do tempo. E é isso, assim, eu não sei o que vocês acharam também da nossa proposta de ter um grupo para estar discutindo com vocês essas questões com relação ao ENAD, fazendo esse encaminhamento. A gente sabe que é um curto período de tempo, né? Até começamos essa discussão agora, recentemente, porque, como eu comentei, ficamos sabendo que a prova seria aplicada esse ano só agora em julho. Então, por isso que a gente começou a desenvolver ações nesse sentido, mais especificamente agora. Algum comentário? Tá bom para vocês? Legal. Eu acho que com o grupo a gente se fortalece, né? Pode falar, Bruno. Eu acho que a ideia do grupo é muito boa, até porque, daí, no meu ponto de vista, né? Como eu tô mais no final de curso e acabei largando várias cadeiras durante o processo, até por causa de questão de trabalho, acabei, digamos que, perdendo um pouco do foco da química em si. Nesse final, então, precisando fazer o ENAD, subir nota e ter toda essa... ter todo meio dar uma resposta positiva para o curso, né? Eu acho que é bastante importante para conseguir entregar de volta muito do que eu recebi também. E como eu falei, eu acabei distanciando muito da química, no trabalho em laboratório, acabo não tendo química no meu dia a dia, e larguei muitas cadeiras durante o curso, fui fazendo mais daquele jeito, então vai ser importante. Ótimo, Bruno, bem legal. O pessoal também deu feedback, eu acho que, então, continuamos assim com essa proposta. A gente está com boas expectativas e a ideia é essa, assim, sintam-se acolhidos, a gente está com vocês, é um processo, vocês estarão fazendo a prova, mas nós estamos juntos, né, se tiver uma carinha da Leila de eu vou ter que fazer a prova, mas a gente está junto nesse processo, assim, contem com a gente, dúvidas, sempre coloquem ali no grupo de WhatsApp. Uma coisa que eu percebi que foi muito legal, vocês, um já foi ajudando o outro, né? Então tá com dúvida com relação ao questionário, eu não tô conseguindo, o William já tinha respondido, já foi dando feedback, a gente só pensou em fazer um tutorial depois que o William já tinha respondido, né, William? E daí a gente não tem acesso, nós enquanto professores, às mesmas páginas que vocês têm, então a gente não conseguiu fazer um tutorial. Mas, assim, preencham o questionário o quanto antes, dúvidas no preenchimento, mandem pra gente. Preenchimento e prova são as duas questões obrigatórias para vocês não ficarem irregulares com relação ao ENAD. Mostrem a realidade do curso nesse questionário, né? Porque essa é a ideia. Também vou estar respondendo depois o questionário do coordenador. E a ideia é que eles vão confrontar tanto o PPC do curso, quanto o que vocês falarem sobre o curso, o que eu falar, para estar entendendo depois os reflexos da nossa nota nesse processo avaliativo. Tá bom? Então é isso. Se vocês puderem também ir ali alimentando o grupo, qualquer coisa, vão colocando questões, colocando dúvidas, colocando dicas para os colegas. De repente, quem já resolveu uma questão ou ficou em dúvida sobre alguma questão, quer falar alguma coisa, vamos alimentar aquele grupo, que eu acredito que quando no grupo de WhatsApp a gente vai alimentando, a gente fortalece esses nossos encontros e fortalece esse nosso processo até o ENAD. É um tempinho curto, mas eu acho que a gente sai mais fortalecido enquanto grupo mesmo, enquanto curso de licenciatura. E é isso, a gente agradece a participação de vocês, conta com a participação de vocês nos outros encontros. Quem, porventura, não puder participar nos outros encontros, como alguns estudantes que não puderam estar presentes hoje, justificaram, então justifiquem até para que a gente saiba o que está acontecendo, possa auxiliar. No curso a gente tem muito, como a Fernanda disse, esse perfil, né, de estar junto com vocês, de estar fazendo, e a gente quer que nessa retinha final, nesse percurso que estamos passando agora, continue sendo assim.
Eu não tenho algumas questões ali no chat que eu não vi. Deixa eu ver o que o Will está perguntando. Ele tá perguntando o que são os arquivos que tem dentro do Drive lá. Se puder explicar, Humberto. Posso explicar. É que um é a prova, o outro é o gabarito. E o terceiro são as questões discursivas que eles fazem alguns comentários do que ele espera como resposta dos alunos, entendeu? Tá, mas as questões que a gente pra gente dar uma olhada é as questões do primeiro arquivo, no caso da prova oficial, isso? Isso, da prova de 2017. Isso, exatamente, da prova de 2017. Ali tem todas as questões, inclusive as discursivas da formação geral e as discursivas específicas, tá? E daí a ideia é que, a princípio, vocês tentem responder sem olhar o gabarito, até para ver como é que vai e tal, e depois a gente faz esse processo de reflexão com vocês aqui no nosso próximo encontro da semana que vem. Eu vi que o Will colocou ali que vai fazer um PDF das questões que a gente selecionou, Will, é isso? Já estou fazendo rapidinho aqui. Eficientíssimo esse William. Esse William, ele vai se formar e vai ser contratado pelo curso. Também acho, não pode abandonar o IFSC nunca. E tu sabe, né, Teixeira, que o William, ele já veio do curso técnico do campus. Mais um motivo para ele se eternizar. Coloca uma plaquinha de patrimônio nele. Obrigada, Will. Daí depois tu compartilha as questões ali no grupo, então? Isso, eu já mando ali no grupo ali, pode deixar. Tá, beleza. Eu fixei o link do Drive na descrição do grupo também, para facilitar na hora de encontrar. Ótimo, Bruno. Ótimo, que daí ali vão estar as questões que a gente vai trabalhando no decorrer dos nossos encontros. E façam isso, assim, tentem ir respondendo antes de olhar o gabarito. Claro, o gabarito está ali disponível, vocês podem olhar, mas a ideia é deixar para a gente conversar, debater, questionar e tirar dúvidas no nosso encontro da próxima semana. Tá? A professora Vânia, da Química, que é professora nova no campus, ela já está fazendo essa apreciação geral da prova, então ela vai comentar sobre essas questões, e daí os professores, dentro das suas áreas, selecionaram essas questões para a gente conversar. Tá bom? Então respondam a prova, consultem a prova do ENAD. Uma questão que o Bechara tinha comentado também, que é interessante até o resultado do ENAD, que vocês podem utilizar até no próprio currículo Lattes de vocês, que daí fica um resultado público, não, vocês recebem, né, não sei se o Bechara quer comentar um pouquinho mais, que o Bechara que deu essa ideia. Porque ao término do processo avaliativo, é possível o estudante baixar da página do INEP um PDF com o seu resultado, com a sua nota, então vira um documento oficial. Desculpa. Isso pode ser colocado no currículo, porque afinal de contas é o seu mérito, né? De repente você fica em primeiro lugar, segundo, não sei. Ali. Na verdade, é só uma dúvida em relação à formatura. No caso, a nossa formatura só vai ser depois disso, depois de realizar o ENAD. Essa é a minha dúvida. Isso, a formatura é só depois da realização do ENAD. Tá bom. Não, era só para mim saber aqui mesmo. Realizou o ENAD, tarefa cumprida, partiu formatura. Tá bom. Era isso. Quero saber se vai ter convite para a formatura de vocês. Eu estou esperando. Eu quero ainda a formatura, eu quero saber de uma festinha também, quero uns comes e bebes aí também. Olha, nessa época de pandemia, nem o... Fala, Ali, fala. Né, como tá difícil o negócio hoje em dia, né? Olha, o negócio tá tudo muito caro. Então, eu não sei, não, se não vai ser assim, oi, tudo bem, me formei. É que nessa época de pandemia, nem a nossa formatura oficial lá do campus, né, com fotinho, com tudo, a última formatura da licenciatura foi tudo assim como a gente está hoje. Tiramos as fotos com print e é o que temos no momento, né? Pode ser que em novembro, digamos, também seja online, né? Ou será que já teria possibilidade de ser presencial? Não, Ali, não. Eu acho que é online. Não, vai ser online, não. Porque formatura é muita gente, né? Eventos, acho que vai ser a última coisa a voltar, né? Então, em novembro, a gente vai estar iniciando a fase 2 do plano de contingenciamento.
não adianta nem criar expectativa, porque... Mas eu tô tranquila, porque daí assim, não que eu quero convidar todo mundo, mas como eu não posso gastar nesse momento, tá ótimo só me verem online. Não, mas o importante é o rito, o importante A minha família tá ali comentando, quando é que tu vai se formar, guria? Então, para eles, olha, vai ser um evento também. Não, e daí a família toda pode estar assistindo online, né? E assim, e mesmo sendo online, não tira a emoção do momento, assim. Foi muito linda a nossa formatura online do semestre anterior, né? Então, tá tudo certo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, acho que tá tudo ok. Tentem preencher o questionário, qualquer dúvida, mandem para a gente, e a gente vai conversando sobre o ENAD, acho que a gente vai estar mais juntinho, até bom, né, o pessoal que está se formando agora, a gente fica mais próximo nessa reta final. Fazia tempo que eu não via o Bruno, deixa eu ver, quem mais? O Fábio fazia tempo também, a Gabriele, não, a Gabriele ainda a gente se vê na residência, né, Gabriele, mas é uma oportunidade da gente estar junto nessa etapa final do curso. Tá bom? Então é isso, continuamos conversando lá no grupo e até o nosso próximo encontro do ENAD. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. Gente. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.